Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando mais um vídeo nesta noite. São 23 horas, 21 horas e 35 minutos e vamos aqui deixar um material bastante interessante, eu suponho. Então, vamos ao esoterismo de comum, normal, que vai mostrar um tipo de gnose. E essa gnose é uma mitologia que, no final das contas, é uma filosofia doutrinária de fundo religioso. Vamos ao nosso vídeo. Vamos. A pergunta é: Jean Valjean é médium? Sim, é a resposta. Porém, vamos definir o que é médium. Segundo o dicionário Oxford de definições, médium é, segundo o Espiritismo, uma pessoa capaz de se comunicar com os espíritos. Né? Primeira função. Então, qualquer pessoa capaz de se comunicar com os espíritos é um médium. Ou uma pessoa detentora de dons que supostamente lhe permitam conhecer coisas, dados, ocorrência, etc., por meios sobrenaturais. Então, mediunidade ou canalização é a prática de supostamente mediar a comunicação entre espíritos mortos e pessoas vivas. Os praticantes são conhecidos como médiuns, sensitivos ou paranormais. Vamos ver no livro Iniciação ao Espiritismo, páginas 27 e 73. Então voltemos para a nossa câmera e vamos à página 27 e 73. Iniciação ao Espiritismo, Ciências Proibidas. Né? Então está aqui Iniciação ao Espiritismo, 27 e 73. Então nós temos aqui o que é um médium. Está aqui, o caminho do médium. O que você tem que fazer para ser um médium? Está aqui dito, né, a partir dessa página. E na 73, essa é a 21, agora na página 73, o que é que complementa o que ali está dito. Página 70, 40, página 73, 47, 53, 56, 83, 67, 62, vamos pertinho, 70, 64, 73, 73, 73. Então estamos aqui na página 73. 73, nós temos aqui então o médium é capaz de dialogar com o diabo, se for possível. Né? Então até você dialogar com eles. Eles quem? Os espíritos, que podem ser bons ou maus, quer dizer, angélicos ou diabólicos. Até você dialogar com eles. Então os médiuns fazem isso. Então são atrevidos, segundo aqui a iniciação espiritista. Então, por quê? Porque são mediadores entre o mundo visível e o invisível. Vamos continuar então, seguindo o nosso roteiro. Foi muito bem elaborado. Apesar de ser uma crença disseminada pela maioria das sociedades ao longo da história humana, foi somente a partir do século XIX, estamos no XXI, que a mediunidade começou a ser um objeto de intensa investigação científica. Durante este período, século XIX, grande número de fraudes, com alguns praticantes empregando técnicas, por exemplo, uma delas é a tábua Ouija, que não deixa de ser algo duvidoso, está na página 35, e o crono. Então vamos na página 35, 35, 34, 35, está aqui. Então, a tábua Ouija, e conhecidíssima, né, de quem pratica o espiritismo. Então aqui está o Ouija, o telégrafo dos mortos. Então essa tábua Ouija responde através de um copo. Você bota o copo em cima dela e coloca as mãos em cima do copo, o copo invertido, o fundo do copo para cima e
Vamos dizer assim, a copa do copo virada para baixo. Então é o copo invertido. Então aí você vai ter a Ouija, telégrafo dos mortos. É aparentemente uma fraude. Por quê? Porque suas mãos é quem vão movê-la. E na verdade não são os espíritos. São mini impulsos, microimpulsos, né, que são nervosos. Então, microimpulsos nervosos é quem faz a movimentação do copo. Mas acontece que algumas pessoas usam e usavam e juram que isso aqui é verdade. Né? Aqui está. Você tem que pegar isso aqui, botar na mesa, botar isso na mesa, depois pega um copo, bota aqui em cima, e aí ele vai dizer sim ou não, e vai dizer aqui os números, se você pedir numeração, né? E aqui do lado está ilustrações aqui à vontade, né? São 4 ilustrações nos cantos, e você coloca o copo no meio. Então no meio aqui, se for uma coisa clara, um espírito de luz, então o copo já está a metade aqui. O copo vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui, nessa linha limite. E aí, tanto vai revelar coisas maus, seria o não, e coisas boas, que seria o sim, né, que está do lado de cá. Então, aqui está a prancha da tabela Ouija. É uma fraude, porque na verdade você é quem bota a mão em cima do copo e ele termina se movendo por microimpulsos da sua musculatura, que você, sem perceber, está fazendo acontecer. Logo, não é fenômeno espírita, é uma fraude. E muita gente pratica isso. Bom, apesar de não haver consenso da comunidade científica acerca dos fenômenos mediúnicos, essa prática ainda é popular ao redor do mundo. Então, mas os espiritualistas alegam que quando os espíritos desejam comunicar-se, podem entrar em contato com a mente do médium ativo, sim. E assim se comunicam por várias formas, como oralmente, chamada psicofonia, está na página 65. Então vamos ver aqui na página 65 o que é uma psicofonia. Então nós estamos aqui, vamos voltar para a nossa câmera. Então que somos cansei de volta. Aqui nós temos então magia e terror, as psicofonias. Então aqui nós temos um Abraão, né, que recebe a psicofonia, se chama clareaudiência. Clareaudiência, você ouve com clareza fones, sons. Então fonia, psico, sons psíquicos, que vêm supostamente do além. Isso é um fenômeno mágico ou espírita. Magia e espiritismo aqui são considerados sinônimos, né? Inicialmente tem o nome de metapsiquismo. Então, você tem coragem de fazer isso? Então, se tem, vai entrar no terreno das ciências proibidas. Que aqui tem uma capa bastante assustadora. E essa é apenas a iniciação, né? Estamos apenas riscando a superfície. Continuamos nosso texto. Vamos lá. Bem, além da clareaudiência, existe a clarividência, que é na página 37 do mesmo livro. A clarividência é alguma coisa menor. E nós temos na página 37, então aqui o exemplo de uma clarividência. 37. Está aqui 36, 37. Então aqui nós temos esse suposto espírito que invadia uma casa. Nesta página aqui, nós temos aqui um suposto espírito, ó. Nós temos a casa, uma mansão lá no fundo, né, e um suposto espírito que invadia essa casa. E esse espírito, então, seria visível para o médium. Não só um. Aqui nós temos um de chapéu, aqui nós temos um de chapéu, tá vendo aqui, ó? Está de chapéu, um aqui, e aqui em cima nós temos um que é uma mulher, parece uma freira, vestida de freira, e aqui é a casa onde eles dois estão. E quando ela se torna muito clara, então ela aqui aparece com toda a clareza. Mas só quem vê é o médium, porque ela vamos dizer assim, ela não é sólida, não apresenta solidez,
Então a luz passa por dentro dela, né? Então ela é apenas um espectro. Aqui então seria o fato de que os espíritos são vistos pelos clarividentes. Clarividência, quer dizer, ter uma visão que é clara para o médium, mas apenas e somente para os médiums. Bem, também afirmam que existe a mediunidade chamada psicometria, que consiste em um médium ler impressões e recordações pelo contato com objetos comuns. Por exemplo, se eu seguro esse livro entre as mãos, eu vou me concentrar e dizer quando foi que alguém me vendeu esse livro, quem foi, eu vou descrever a pessoa, talvez dizer o nome dela, o endereço e tal. Né? Eu já fiz isso no curso do Dom, né? Que é exatamente de pesquisas e investigações da mente, sou sócio efetivo. Então, fizemos isso com envelopes fechados, onde cada um dava o iniciador, né? Então pegava um envelope e uma folha de papel, um pedaço de papel, e dava uma caneta. E cada um, então, escrevendo o nome de alguém, depois botava dentro do envelope, fechava o envelope, colocava na cesta e jogava para lá e para cá. Depois passava a cesta por eram uns 30, cada um pegava o envelope para casa. Depois, então, esse envelope fechado, a pessoa, cada um, o microfone era colocado perto da pessoa que estava com o envelope fechado, e a pessoa com o envelope fechado, e lá dentro estava o nome de uma outra pessoa, que não era ninguém que estivesse ali, ou podia até ser, no meu caso, dois estavam, os professores estavam ali, no curso que eu fiz com ele, né? Então, o que é que ele faz? Ele me deu eu coloquei entre as minhas mãos, não sabendo o que é que contém o envelope, e eu dei o relato completo, né, da pessoa que estava ali dentro, que era dona de uma casa, dei o endereço, dei o nome dela, dei que ela tinha uma esposa, que ele tinha uma esposa, né, era Paulo, o nome dele, e descrevi a casa, descrevi ele, descrevi a esposa, um carro na garagem, então até a cor da casa e que tinha ladrilho em vez de pintura. Então essa é a mediunidade chamada psicometria. Então você pode ter contato com coisas, roupa de uma pessoa ou qualquer coisa, e nesse caso aí que o nosso queridíssimo, como não esqueci agora o nome do nosso instrutor, mas ele fez com que a gente fizesse isso para provar, cada um fez. De outra feita, então eu coloquei meu pé direito unido ao pé esquerdo. A pessoa que estava à minha frente era uma mulher, a minha senhoria, ela colocou o pé direito dela, o pé esquerdo dela à frente, deu um passo à frente, eu coloquei meu pé direito unido ao pé esquerdo dela, e então eu olhei para ela de cima a baixo, eu fiz vamos dizer assim, um scanner, escaneei o corpo dela, e eu disse, ela tem alguma coisa errada na região da cintura. E aí, quando ele perguntou, a senhora tem alguma coisa errada? Sim, eu tenho aqui um entupimento de uma artéria, que eu estou para operar, e essa artéria está entupida. Então, 2 vezes eu fui perguntado. Cada um foi, todos foram, mas eu, no meu caso, foram essas 2 pessoas. O Paulo e a minha, na época, a minha, como é que se diz? A dona da casa em que eu morava, a minha senhoria. Assim, eu tive pessoalmente, né, com o nosso curso de investigação da mente, dentro da mente, Dom. Então, fizemos esse teste de psicometria, mas há um caso muito, muito interessante, que é o do Peter van der Urk. Então, Peter van der Urk disse detalhadamente o que acontecia. Apenas quando ele chegava ao local e ele via um morto e ele tocava no morto, ajoelhava-se ou acoplava-se, tocava no morto e dizia como foi feito o assassinato, quem era o assassino, onde morava e onde estava naquele momento. Quando a polícia de Berlim, ele é alemão, Peter van der Urk,
Então ele era pintor de paredes, caiu, bateu com a cabeça no chão, acordou no hospital, e aí na cama dele, né, ele olhou, deitado, que da cama do lado tinha um senhor sentado, um outro paciente que também teria sofrido alguma coisa, mas esse outro estava sentado com um relógio na mão. Um relógio de bolso, né, com a correntinha para prender no cinturão, esse relógio de ouro, e a pessoa estava olhando, né, e ele disse bruscamente, disse, não venda, porque esse dinheiro vai ser emprestado a você, o dinheiro que você precisa vai ser emprestado a você, e esse objeto o seu pai deixou para você, e ele não vai lhe perdoar se você vender essa joia que é de família, veio do pai dele, vem de família, não venda. Aí o rapaz que estava com ela ficou assustado, e esse fenômeno chegou até a diretora do hospital, que era espírita. Ela então chamou e aí explicou para ele que você é um clarividente e você tem o dom da psicometria. Está no livro aqui, que é a enciclopédia, é indiscutível. Esse livro aqui é a enciclopédia, o fenômeno Peter van der Urk. Então foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceu. Aqui está a enciclopédia em 4 volumes, enciclopédia do nosso universo. Vou abrir para vocês verem aqui dentro. Então aqui está descrito, né, como é que foi que aconteceu o nosso universo maravilhoso. Aqui está como foi que Peter van der Urk, caindo de uma escada, se tornou um sensitivo ou médium e foi capaz de fazer isso. Fantástico. Quando a polícia soube, ele ficou confuso. Então não sabia porque, como ele soube o pensamento do cidadão que estava à frente dele. Então, telepatia. A primeira manifestação da mediunidade do Peter van der Urk foi telepatia. Ele leu a mente da pessoa. A pessoa estava querendo vender o relógio de ouro, legado a ele pelo pai, e não sabia se vendia, contrariava assim a vontade do pai, que foi claro, tinha morrido, mas tinha dito a ele que aquilo era de família, portanto não devia ser mantido na família. Então ele teve essa percepção telepática. Ele entrou na mente da pessoa, está sentado, ele está deitado, e disse, não venda, não venda. Ele levantou-se de um salto e disse, não venda, não venda. E aí a pessoa ficou assustada e ele foi para parar nas mãos da diretora, que por acaso é espírita. Ele disse a ele, então vou estudar o seu caso e vou lhe orientar, senão você vai ficar maluco, vai terminar pirando. E ele então chegou, quando a polícia de Berlim soube disso, o contratou. Contratou Peter van der Urk, e quando havia um assassinato, levavam-no para lá na hora de fazer a perícia. Então ele ia junto com o grupo de peritos, e antes que qualquer pessoa botasse a mão no corpo que estava com um pano preto em cima, ou um plástico preto em cima, ele se acocorava, se botava o joelho no chão, tocava na cabeça do morto, e ele descrevia, gente, exatamente como aconteceu, em detalhes, o assassinato, descrevia o aspecto do assassino, e dizia, nesse momento ele se encontra em tal lugar, assim, assim, dele, tal, e a polícia ia e prendia. Né? Então, isso é um fenômeno que foi aproveitado enquanto ele teve vida, foi funcionário público, né, da Polícia Federal de Berlim. É um dos fenômenos mais conhecidos e mais notáveis, né, de psicometria. Então, o que eu fiz é besteira comparado com o que ele fez, tá certo? Então, aí vem a ectoplasmia. Ectoplasmia vem do grego ectoplasma, que é ectos, quer dizer externo, e plasma, que é algo moldado ou formado. O termo foi usado no espiritualismo, ainda quando não tinha o nome de espiritismo, mas espiritualismo, por Charles Richer, que escreveu lá Le Metapsiquisme, o metapsiquismo. Então, com o nome de metapsiquismo, depois mais tarde foi espiritualismo, e depois Kardec sistematizou tudo e deu o nome de espiritismo. E iniciou, então, uma nova fase, primeiro a sistematização, fazendo uma história do que eram os fenômenos, chegando até a ele e descobrindo aquilo que ele chamou de teoria da reencarnação. Então, mudou então, como é que se chama? Meu Deus do céu. A ciência de Charles Richer, então, era metapsíquica, ou metapsiquismo, então passou a ser espiritualismo, e depois com Kardec, espiritismo, e com a reencarnação, espiritismo reencarnacionista. Né? Então, em 1894, foi quando Charles Richer escreveu o seu livro Metapsíquica,
o metapsiquismo. A médium Eva Carrière, uma vez que isso aconteceu com ela era capaz de fazer o ectoplasma entre as mãos. Ela colocava as mãos e então entre as duas mãos aparecia um fluxo de energia passando de uma mão para a outra e foi fotografado. Portanto, ela materializava, né, uma substância. Essa substância era uma estrutura ectoplasmática. Portanto, não se sabe, não se chegou na época, não havia como medir aquilo ali, não havia como saber que tipo de estrutura de matéria era, mas era uma matéria, porque via-se, foi fotografado em 1912, 1912, pelo pesquisador alemão Albert von Schreck-Notzing, no ano que viveu de 1862 a 1929. Isso afastaria totalmente a possibilidade de fraude. Então essa médium fez algo que é fantástico, né? Nós temos aqui no livro nós temos ectoplasmia, vou mostrar aqui no livro, falando da ectoplasmia, aqui nós temos em algum lugar, então vamos ver, devíamos ter marcado. Primeiro aqui está como Peter van der Urk, a psicometria, nós não mostramos, mas aqui está. Então aqui está uma pessoa que está botando as mãos sobre um cadáver e o espírito do cadáver, está vendo? Está informando a ele, aqui, né, o lado de cá, tá vendo? Eu vou virar mais o livro. Então, no lado de cá. Aqui. Então, ele está botando a mão. É o Peter van der Urk, está botando a mão no espírito no cadáver, e o espírito do cadáver está dizendo a ele, através das mãos, do toque, está dizendo, então, quem foi que o matou. Então, aqui está ilustrado o fenômeno do Peter van der Urk. Então, isso aqui é psicometria. Então, e aí a médium, que nós falamos há pouco tempo, então tinha essa capacidade, e além dessa capacidade, ela também tinha a capacidade da ectoplasmia, que é criar uma substância, né, que geralmente sai ou pelas mãos ou pela boca. Então nós temos aqui a ilustração, que mostra uma pessoa que pela boca, ela jorra, pela boca da pessoa, jorra uma substância branca. Eu vi esse fenômeno acontecer numa missa mágica que eu fazia, na primeira quarta-feira de todo mês, na minha sala. Nós fazíamos uma missa mágica, então dentro do copo nós colocávamos água pura, e essa água pura era renovada a cada nova sessão. E numa sessão, dentro da água pura, então apareceu uma substância que parecia algodão doce, o algodão, aquele algodão fenicado, ali dentro, boiando, flutuando. Então, o meu amigo Hernani, hoje falecido, então disse, Marlanf, tem alguma coisa aí dentro. Eu falei, Hernani, eu também estou vendo. Isso aqui tem uma coisa, parece um algodão. E todo mundo veio olhar, naquela época ninguém usava celular, ninguém supunha que aconteceu casualmente, ninguém sabe quem produziu aquilo ali. Nós sabemos, o grupo era grande, tinha cerca de 12 pessoas, e assistíamos aberto, a sessão era aberta, todo mundo podia ir. Então aconteceu dentro da sessão de uma missa mágica, em que ele próprio presidia, não, Hernando presidia, quem presidia, Camilda, quem presidia. E eu estava do lado dela, porque eu estava ensinando, e o Hernando estava na plateia, na audiência, e ele viu de lá de longe que havia algo baiando, uma substância sendo algodão baiando. E aí, quando nós fomos ver, era um ectoplasma. Mas, infelizmente, não podemos fotografar. Então, aqui foi fotografado, isso é uma foto, então não é fraude. Nesse caso aqui, então, há casos que provam concludentemente e conclusivamente que não são fraudes. Então, um desses casos foi fotografado e nós já vimos aqui que essa fotografia se tornou famosa, porque a pessoa que a fez ficou notabilizada, né? Foi feito por um pesquisador. Esse pesquisador então mostrou essa foto e disse, essa aqui não pode ser uma fraude, porque eu fotografei e a máquina não mente. Então não é a mesma coisa que a tabela Ouija, que aqui nós vamos mostrar ela, né? Que aqui seria uma fraude. Isso aqui, você bota um copo, aqui está ela pequena, aí eu mostrei o cromo é grande, aqui nós está a tabela Ouija, pequena, mesma coisa.
É uma prática fascinante, sim, mas é fraude. Quem move o copo é você. Eu estou em cima do copo invertido e botei ele aqui no centro desse sol que metade é sombra e metade é luz. E então bota a mão em cima dele e ele percorre, vai dançando, o copo vai dançando e percorrendo todo esse círculo aqui. E esse círculo vai dizendo, você vai perguntando e ele aparece sim ou não. Então, sim no lado claro e não no lado escuro. E tem um alfabeto todo, que ele vai perguntando as letras e só você pergunta como é o nome da pessoa que é dona desse centro aqui de pesquisas e ele vai pegar o M, A, R, L, A, N, F, E e vai soletrar Marlanfe. Mas isso aqui é uma fraude. Isso aqui não é um fenômeno, né? Então, nós temos a tabela, já mostramos, em tamanho grande, nós temos aqui ela pequena. Então, não se dá, hoje sabe-se disso, são microimpulsos da musculatura que bota os dois dedos no copo, teria que se mover o copo se ninguém meter a mão. Se ninguém metesse a mão, então era certo. Mas se você bota os dois dedos ali, e outra pessoa também bota, são duas pessoas, então eles mexem sem saber disso. Realmente essas pessoas são inocentes, não fazem isso sabendo que estão fazendo. Então seria uma fraude. Mas no caso da médium Eva Carrière, então foi tirada uma fotografia em 1912 pelo pesquisador Albert von Schrenck-Notzig. Isso afasta toda a possibilidade de fraude. Logo, o fenômeno da ectoplasmia eu vi na minha mesa mágica, onde a gente tinha vários objetos e um cálice com água. E dentro da água apareceu então a ectoplasma. E que é belíssimo, muito bonito, muito branquinho. E ele ali. Depois, com o tempo, ele foi desfazendo, a gente foi vendo, ele foi desfazendo e não pudemos fotografar. Naquela época não havia celular, e se houvesse um celular, então nós teríamos a possibilidade de fotografar. Também ninguém supunha que ia acontecer. No caso dessa média do Carrière, outras, eles sabiam, faziam isso e dominavam. No nosso caso foi casual. Ninguém sabe como aquilo aconteceu, ninguém sabia quem era que produziu. Alguém dos presentes produziu. Supostamente a Cremilda, que é quem estava conduzindo o ritual. Mas, então, vamos agora para o próximo, a psicografia. Psicografia do grego, psico, que é mental, e grafo, escrevo, escrita da mente ou da alma. Segundo o vocabulário espírita, é a capacidade atribuída a certos médiuns de escrever mensagens ditadas por espíritos. Bom, o mais famoso do Brasil foi Chico Xavier, o maior psicólogo e mais famoso. Viveu de 1910 a 2002. Morreu um dia desses. Eu vi a fotografia, né, da janela do hospital onde ele estava e morreu. E eu vi uma luz saindo de lá. Todo mundo que olhou, todo mundo estava esperando. Ele era uma pessoa muito famosa e uma pessoa impoluta. E nós vimos uma luz, nós vimos uma luz sair pela janela. Então depois os enfermeiros e os médicos, nós chegamos até, entramos no hospital, adentramos no hospital, só na sala de entrada, e disseram, Chico Xavier morreu. Notável, gente. Um grupo de admiradores deles, eu estava lá, um grupo de admiradores, então, um deles fotografou. E na foto apareceu a luz. Ou seja, o espírito dele, supostamente luminoso, era um espírito de luz, saindo pela janela para ir para o além. Coisa belíssima, lindíssima. Então, assim, Chico Xavier foi um santo, portanto, o maior psicólogo de todos os tempos. Então, isso eu vi, e depois a foto foi publicada nos principais jornais e revistas da época, né? Francisco Xavier. Então, ele escreveu seu primeiro livro com 256 poemas, atribuído a poetas mortos, né? Publicado em 1932, quando ele tinha muito jovem, né? Muito jovem, tinha 4 anos de idade. Então esse homem foi um predestinado e nasceu para mostrar que há sim a existência pós-mortem. Aí, sem dúvida nenhuma. Então vamos aqui inserir a figura de Chico Xavier. O nosso Richard vai colocar, né? Foi uma pessoa notável, eu não conheci pessoalmente, né? Mas uma tia minha foi até uma sessão em que ele estava fazendo no local um tipo de grande salão, e ele respondeu aquilo que ela estava querendo saber. Foi proposto para o Prêmio Nobel da Paz entre 1981 e 1982
pelo diretor da TV Globo, Augusto Vanucci. A proposta percorreu o Brasil inteiro, recebeu cerca de 2 milhões de assinaturas e ele foi proposto, mas não ganhou o prêmio. Contudo, reconhecido por sua obra, tornou-se um psicógrafo e que o espiritismo assim tornou um ícone. No Brasil, não. Não somente no mundo todo, ele é conhecido. Vinha gente de fora, do exterior, para poder. Não perguntava nada, não. Não tinha pergunta nenhuma. Ele botava a mão assim na testa, uma mesa, apoiada no cotovelo, botava a mão na testa e aí respondia aquilo que a pessoa estava pensando. E a própria pessoa depois levantava e dizia: sou eu que estou querendo saber. No caso, minha tia era um filho. Ela tinha um filho, um circo na cidade, já contei isso antes. E então, quando a criança tinha cerca de 12 para 13 anos, quando o circo foi embora, a criança desapareceu. E ela procurou essa criança a vida toda e não se conformava de ter perdido o filho, então sabia que o circo tinha levado ele, mas nunca mais encontrou esse circo. Então foi lá no Chico Xavier, uma feira imensa, entrava só até encher a sala, depois saía, entrava outro grupo, e ele disse simplesmente que há uma pessoa na audiência que está querendo saber se o filho, que saiu com o circo da cidade, ele recebeu psicografia, ele escreveu primeiro, para depois então abrir os olhos e dizer: não adianta procurar, seu filho está morto. Ela chorou e saiu dali, então ele estava do lado de fora, porque cada um que entrava era um a menos daquele que precisava, e não precisava de nada. Mas ela contou detalhadamente, e eu sabia, né, da história, que o meu primo, então, tinha morrido e ela parou de procurar o filho. Nunca mais quis saber do filho, teve que acabar. Então, ficou um vazio no espiritismo. Depois da morte de Chico Xavier, ficou um vazio. Esse vazio tinha que ser preenchido. Mas foi. Minha gente, essa lacuna foi muito grande, porque Chico Xavier, famoso no Brasil e no mundo, foi substituído atualmente por um famosíssimo médium, cujo nome de batismo é Rogério, mas usa o pseudônimo Jean Valjean e apresenta a casa de psicofonias, ou seja, clareaudiência, né, e de clarividência. Ele vê espíritos, ele vai para o espaço e projeta-se no espaço e vê espíritos e, portanto, ele é clarividência e ouve também o que os espíritos dizem. Então, os espíritos chamam ele e dizem: vem que eu vou te mostrar alguma coisa. E aí ele escreve o que é que está vendo. Agora, se você acredita ou não, isso é problema seu, né? Mas ele diz e fala lá um relato muito grande de uma gnose, nós chamamos de uma gnose que tem uma consistência muito grande e que é semelhante à Pista Sofia, de Mestre Valentim. Em seus primeiros vídeos, Van rejeitava a ciência acadêmica. Ele desprezava a ciência acadêmica, valorizando ao contrário mitologias, dizendo que as religiões destruíram a mitologia. As religiões, ao se organizarem, então superaram as mitologias, o povo aceitou mais a religião, que era algo mais compreensível, algo mais sistemático, algo mais lógico, e ele culpava, no vídeo dele, as religiões por terem destruído as mitologias, onde ele diz que havia verdades muito maiores que nas religiões, que as religiões, na verdade, muitas delas são fantasias para simplesmente manipular a opinião pública. Tem razão, né? Mas, em esse um vídeo recente, que eu vou deixar o link aqui, ele parece ter mudado de opinião. Por isso, com lógica, ele narra no vídeo, vocês vão ver o vídeo, eu vou deixar o link. Ele diz assim: é lógico que, é um fato que a Guerra do Oriente Médio, lógica e fatos são palavras que supõem evidência. E a palavra evidência quer dizer videre, o que é, ver a verdade, enquanto que ele dizia que a verdade não existe. Existe são coisas que você nunca tem certeza. Então não há verdade, que tudo é incertezas. Isso ele diz nos primeiros vídeos dele que ele diz, né? Só o que existe é incerteza. Só há uma certeza, que há incertezas. Isso nos leva ao nosso querido poeta Ademar Guerra, que diz: só existe constância na mudança. Então parece que o Jean Valjean então mudou. Então Ademar Guerra, brasileiro, poeta, português, radicado no Brasil, veio e ficou, dizia: só existe constância na mudança. E na Grécia Antiga, Heráclito dizia
Panta-Rei, tudo muda. Então, Vaillant mudou. Mudou porque agora ele se refere a narrativas dadas sobre a guerra recente por peritos, acredita nos peritos. Mas dizia que não podia acreditar em nada, porque nada é verdadeiro, tudo é apenas aparência. Agora ele chega a dizer assim: será que vamos ter uma guerra nuclear? É o vídeo que vocês vão ver, vou deixar aqui. Então, João já concorda com esses peritos. Logo, ele passa a valorizar, portanto, a ciência, né, desses peritos em guerra, chamados geopolítica. E assim, essa mudança, então, né, mudou Natal, mudei eu, diz Machado de Assis. Então já mudou. Mudou sim porque ele fala termos como lógica, e lógica pertence a um ramo da filosofia chamada epistemologia. E episteme quer dizer o que é pensamento verdadeiro, verdadeira ciência. Então, a verdade, então não tão, ele quando disse agora, as incertezas, tudo é incerteza, só existe incerteza, ele agora contraria no vídeo que está aí abaixo. Então, essa mudança de paradigma é aquele que eu seguia, então ele seguiu uma linha de raciocínio e ele bruscamente mudou desse vídeo. Vocês podem ver o vídeo, está aqui, eu vou deixar isso aqui, né? Isso aqui vai estar dentro do vídeo que eu estou gravando, e nesse parágrafo eu vou deixar e copiar no vídeo, vocês podem clicar em cima, vocês vão ver o vídeo onde eu estou falando, eu estou fazendo aqui um react ao Vaillant, agora, depois de ter desafiado ele para um debate. Ele nem sabe que existe, eu sou uma gota no oceano da fama dele, nem sabe que existe, mas vamos ficar aqui. Então, essa eu deixo esse pedaço que eu vou deixar copiar e colar. Vocês podem clicar em cima do link e vocês vão ver o vídeo. Vocês vão ver que houve uma mudança de paradigma, ou seja, o discurso dele hoje é diferente. Então, a gente, assim, nós voltamos a câmera e aos 36 minutos terminamos o nosso vídeo, que é um react a Jean Vaillant, reagindo ao que ele disse nesse vídeo. Vocês cliquem no link, vejam o vídeo e vocês tirem a limpo, né, o que vocês acham. Eu estou analisando corretamente, estou fazendo uma análise correta, isenta, eu estou tomando partido, vocês sabem, vocês saberão. Coloquem os comentários aqui abaixo e aquele parte final eu vou copiar e colar. Vocês sabem o link, clicarem, compartilhei. O vídeo dele está no meu Facebook, então achei que era um vídeo que merecia ser compartilhado, porque ali ele muda o paradigma, o discurso dele muda. Ele passa a achar que há certeza. E ele criou uma escola chamada Urban, que no meu próprio vídeo ele fala propaganda. No final do vídeo, depois que o vídeo acaba, ele aparece e convida quem quiser a se matricular na escola dele, que ele chama de Urban. Claro, não sei quanto é que ele cobra, mas acho que ele vai ganhar uma dinheirinha por causa dessa escola, porque muita gente. Ele tem 300 mil seguidores, então se desses 300 mil, 150 mil se matricular, dependendo do preço, ele vai ganhar uma grana preta, tá bom? Então ele não é bobo, ele sabe o que está fazendo, né? Talvez mais tarde dessa escola se transforme numa igreja, e aí vai ser o sumo pontífice de uma religião, né, que ele vai, portanto, manipular os outros, assim como ele diz que toda religião manipula a mente dos seus seguidores. Aqui nós vamos ficando, deem o seu like, não se esqueçam de comprar o nosso livro A Jornada Arquetípica, o nosso curso, A Jornada Arquetípica, ou Tarô Divinatório, ou matricular-se no CMC. Então, agora, novo, renovado, completamente. Você quer saber o que é o novo CMC, é só mandar e-mail para mim, marlanfer@gmail.com, está aí embaixo desse vídeo, o que você vai fazer. Então, e aí você saberá como é que você vai pertencer ao nosso grupo. O Jean, eu não sei, ele dá os dados no final desse vídeo, então você vai ver a propaganda do vídeo anterior, aliás, do vídeo anterior. Você vai ver que ele faz propaganda da escola dele, que eu suponho vai se transformar numa religião. Ele vai transformar na religião, se ele será o São Pontífice. Então, o caminho dele é esse. Ele vai criar uma religião e vai ganhar mais dinheiro ainda, porque ele já está com bastante fama e a caminho de estar evoluindo, está mudando. Só existe constância na mudança, disse Gordon de Marcos. E ele está mudando. Mudando por quê? Porque, para mim, há conveniências. Há muitas conveniências. Mas, tirem vocês a conclusão. Então, nos despedimos aqui, façam seus comentários e sejam isentos, né? Se eu estiver errado, digam. Mas estou dizendo isso com sinceridade,
né? Estou com o coração puro e limpo, não tenho nada, nenhuma animosidade me move contra o Jean Verlan, mas gostaria muito de conversar com ele e confrontarmos as nossas opiniões de uma maneira educada e civilizada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e não se esqueça mais uma vez, taca o dedo e dá seu like. Até.